Bem, pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar com o Felipe e o assunto é People Analytics. Então, o que a Numera está fazendo, né? Nós somos uma empresa de consultoria e treinamento em People Analytics, ou seja, no desenvolvimento da gestão de pessoas baseada em dados, em evidências, e a gente está conversando com pessoas que são referência nesse tema, tanto no Brasil quanto no mundo. E hoje a gente vai falar com o Felipe e eu vou começar pedindo para ele se apresentar, falar onde ele trabalha e qual é o cargo dele, como é que People Analytics entrou na vida dele. Tudo bem, Felipe? Perfeito. Bom dia, Daniel. Tudo jóia? Obrigado, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Me chamo Felipe Ducas, sou um dos líderes de recursos humanos da Cognizant. Sou responsável por remuneração, benefícios e People Analytics para a América Latina e mais algumas outras áreas Brasil. Perfeito. E conta pra gente, Felipe, como é que People Analytics entrou no seu escopo de trabalho? Qual foi o case para a Cognizant começar a usar People Analytics na gestão? Legal, essa é uma história interessante, na verdade. Como uma empresa de serviços de tecnologia, a Cognizant, em 2018, contratou um grupo de estudantes, né, no último ano de universidade, desenvolvedores, para serem treinados em tecnologias específicas para virarem oferta de mercado para a Cognizant, né, a Cognizant para os seus clientes. E um desses grupos, ele foi treinado em ClickSense, né, uma ferramenta de BI, e como TCC, né, o trabalho de conclusão, eles desenvolveram um BI de People Analytics, né? Passamos dados mascarados de recursos humanos para eles, eles desenvolveram o trabalho e ficou algo bem interessante, né? Eles apresentaram para a gente, para todos os recursos humanos, e ficou algo bem interessante. Só que para virar uma oferta de mercado, para Cognizant ofertar para os clientes, a gente necessitaria ter algum case interno, né? Então a gente fez uma busca globalmente, né, nas outras regiões onde a Cognizant tem presença, e não havia nada ainda construído de People Analytics. Poxa, não tem problema nenhum, né? Levantei a mão, falei, me empresta aqui por um período o desenvolvedor, aqui um dos champions, dos certificados pela ClickSense que nós temos. A gente desenvolve dentro de casa e depois a gente apresenta para vocês e vira uma oferta de mercado. Então isso a gente iniciou no final do ano de 2018. Então, em 2019 a gente começou a trabalhar internamente para a criação da área, né, para desenvolver toda a base de sustentação do Click. E aí a gente já vai por mais de um ano com a área de People Analytics aqui no Brasil e na América Latina. E o que é interessante também é que a área do jeito que a gente tem hoje, né, o material que a gente faz dentro da Cognizant é a única região que possui essa área de People Analytics dessa forma, né? Nenhuma região dentro da Cognizant tem essa área da configuração que a gente tem hoje e produz, né, os dashboards, as análises que a gente produz hoje. Entendi. Nossa, isso que você falou é um ponto muito legal, porque a gente está fazendo uma pesquisa grande, né, sobre quais empresas do mundo têm People Analytics, tanto Brasil quanto Globo. E o que a gente vê? Que, em geral, quem tem People Analytics são empresas internacionais, então a Cognizant se encontra nisso, mas a função, em geral, ela não fica no Brasil. Olhando no Brasil mesmo, são poucas empresas que têm a área ou a função de People Analytics formalmente criada. E aí, então, quando a gente vê no mundo, geralmente tem fora e é empresa de tecnologia. Muito forte. Uber, Google, Facebook e Amazon e tudo mais. Eu fico muito feliz de ver que, por mais que seja uma empresa global, você e seu time tiveram um pioneirismo, né, para lançar isso tanto no Brasil quanto no mundo para a Cognizant. Para quem não conhece, Cognizant é uma empresa gigantesca no mundo de tecnologia. Sem dúvida. Na verdade, a Cognizant possui uma área global que é chamada de Workforce Information. Eles provêm algumas informações, né, mas ainda no Excel, então algumas planilhas globais só com informações demográficas, mas ainda está muito longe de ser um People Analytics. Entendi. Que legal. E como é que tem sido essa história desde a criação da área, desde que você falou, deixa eu pegar esse trabalho e vamos desenvolver, fazer ele crescer aqui dentro da companhia, até hoje, como é que isso vem ganhando relevância
não só dentro do seu departamento, mas em toda a empresa, principalmente junto ao time executivo, C-level, presidente? Como é que está sendo essa evolução? Legal. Não, isso é interessante também, Daniel. Desde o início, quando a gente idealizou a criação da área, iniciar com os trabalhos, a gente vem trabalhando muito forte nas bases de recursos humanos, né, até formar um data lake consistente. Isso fez com que a gente mexesse muito em processos internos, né? Então, a gente teve que sentar com cada área de recursos humanos para entender os processos, de onde vem a informação, como vem a informação. Criamos alguns padrões que algumas áreas não tinham, né? Por exemplo, recrutamento, cada recrutador fazia o assessment de uma forma diferente. Então, na hora de consolidar todas as informações, você tinha vários dados diferentes para a mesma informação. Então, a gente também criou alguns padrões dentro de recursos humanos, começamos a utilizar sistemas de uma forma mais eficiente do que a gente utilizava inicialmente. Então, assim, foi um processo de mapeamento, primeiramente, né, das informações, do trânsito das informações, dos dados, de onde eles começam até onde eles vão, quais são as fontes, qual que é a periodicidade. Colocamos alguns também, fizemos freezing de algumas informações que eram semanais, diárias, e aí quando você cruzava as informações, elas eram desencontradas, que uma base era de um dia, a outra base era de outro dia, então também criamos aí uma cadência de circulação de informação, até a gente conseguir ter uma base consistente ali, sim, para começar a criar os dashboards, e dashboards que faziam sentido em cima de informações limpas, né, já tratadas dentro dos sistemas, dentro das bases. Um ponto importante, antes de falar da relevância da área em si, a criação da área de People Analytics ajudou o RH a se modernizar e se aperfeiçoar também. Então, a gente mexeu em muitos processos de recursos humanos para ter ali uma fonte confiável de informação, né? Então, até mesmo a catequização interna, né, dos profissionais de recursos humanos, da importância de ter uma base consolidada de informações, que ter padrão na forma de reportar as informações, agilidade também nos processos. Então, como a gente passou a utilizar sistemas que a gente já tinha e eram um pouco utilizados, e também alguns processos eles ficaram mais ágeis, então a informação ela começou a fluir, além de uma qualidade melhor, numa velocidade muito melhor. A Cognizant, ela tem um board de executivos, né, os executivos mais relevantes da companhia, e que reúnem uma vez a cada 2 semanas para discutir alguns temas mais estratégicos, alguns temas de tomada de decisão de mais alto nível. E eu comecei a fazer parte desse board executivo em meados de 2019. E ali eram muitas discussões pautadas no achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que acontece aquilo, eu acho que as pessoas saem por causa disso, eu acho que a gente não consegue contratar por causa daquilo. E ficava muito no achismo. Foi ali que eu vi a oportunidade de mostrar ainda mais a relevância. A gente ainda não estava 100% estruturado, né? Mas a gente já tinha alguns dashboards que traziam informações estruturadas e melhor consolidadas. Então, em uma dessas reuniões, eu apresentei algumas informações, algumas análises que a gente já tinha construído, e em cima desses temas, né, principalmente attrition, posicionamento contra o mercado e tudo mais, que foi um dos primeiros pontos que a gente pegou, para mostrar que não era eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Tá aqui, os dados mostram que a gente perde profissionais por conta desses motivos aqui. A gente, em relação à competitividade de mercado, a gente está competitivo na área XYZ e na área A, B e C não. Podem ver que o attrition da área B e C ela é maior do que da XYZ, onde a gente está melhor posicionado contra o mercado, né? Algumas ações que a gente tem que tomar. Então, ali, a conversa ela parou de ficar eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, cada um empurrando o problema para o outro. Ainda mais quando a gente fala de gestão de pessoas, todo mundo empurra o problema para RH, porque a gestão de pessoas... eles sempre assim. Eu não faço a gestão bem, mas a culpa é do RH. É sempre assim. A culpa é do RH. E ali a gente começou a municiar mais o time executivo de como, de que informação a gente possui, como enxergar aquela informação, como interpretar aquela informação. Então, o primeiro assessment que a gente fez para esse time, mostrando o clique, os dashboards que a gente tinha, foi bem aceito. E toda a discussão que o próprio presidente, dali em diante, ele se baseava, ele sempre apontava e falou, olha, eu acessei o clique hoje, vi que as informações, a gente está com um histórico de attrition assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, área X, o que você tem a dizer do que está acontecendo, né, no histórico que a gente tem investigado dentro da sua área. Então, ali o próprio presidente já comprou
entendeu a importância de ter dados, de ter informação, e começou a basear as discussões dele e trazer que o time dele fizesse a mesma discussão em cima dos números. Então, a gente iniciou também um processo de treinamento dos executivos na ferramenta, como é que utiliza, como é que olha, como é que ele cria um dashboard se ele precisar, uma visão diferente. Então, o Click também possibilita isso, que ele é muito friendly. E desde então, a gente vem sempre melhorando para entender também melhor a necessidade do executivo, né? O que ele... Para algumas áreas, só o posicionamento de mercado e o Attrition faz sentido. Para outras áreas, a gente precisa entender o utilization, se os profissionais estão trabalhando, o absenteísmo, né, e outros dados adicionais. E ali a gente foi construindo, conversando com eles e construindo mais informações, mais dashboards, agregando mais informações. O bacana também, falando de People Analytics, ainda mais uma empresa de serviços, ele não está só baseado, os dados não estão só baseados em recursos humanos, né? Todas as áreas de suporte, as áreas corporativas de suporte, elas produzem também dados, informações que são inerentes a pessoas. Né? Então, quando eu falo os dados de utilization, né, de quantos profissionais estão trabalhando ou cobrando as suas horas, vem de uma outra área que está fora de recursos humanos. Então, a gente integrou essa informação. Também com a parte financeira. Né? Então, qual que é o impacto do teu utilization baixo ou do teu absenteísmo alto no meu faturamento? Então, a gente foi consolidando e trazendo todas essas informações, né, adjacentes a recursos humanos dentro do mesmo lugar, né, no mesmo repositório. Então, hoje a gente consegue ter uma visibilidade melhor, né, dos dados, desde da pré-entrada, né, da oferta que a gente faz para o candidato, se são aceitas ou não e por que não são aceitas, até todo o ciclo de vida do profissional dentro da companhia, até a saída dele, que a gente faz um mapeamento com as pesquisas de desligamento para entender um pouco mais a fundo qual que é o motivo, o que levou a ele tomar uma decisão de sair da companhia. Então, hoje a gente consegue ter um mapeamento, um landscape bem legal, bem bacana do ciclo de vida do profissional e, com base nisso, tomar algumas decisões, seja de implantar alguns programas diferentes ou maximizar os que a gente já tem, criar programas novos. A gente já está numa linha de começar a medir o engajamento do profissional com base na utilização que ele tem dos benefícios. A gente tem benefícios compulsórios e benefícios eletivos. Né? E dos benefícios eletivos, o benefício de academia, por exemplo, ele está utilizando? Quantas vezes ele vai na academia? Né? Então, a gente já consegue cruzar que esses profissionais que utilizam mais esse benefício de academia utilizam menos o plano médico. Então, a gente conseguiu cruzar as informações e ver que aquilo tem um retorno também financeiro para a companhia, né? Além de produtividade, que ainda fica um pouco mais difícil de mensurar em termos de faturamento, mas a gente consegue linkar diretamente com o absenteísmo e também com a utilização do plano de saúde. Então, a gente já está entrando nesse nível de informação, construindo, né, já um repositório, né, tão bacana de informação que a gente já consegue começar a incluir ferramentas de análise preditivas, né, dentro desse histórico de engajamento. A gente viu que aconteceu no passado, vamos extrapolar o que pode acontecer daqui para frente se a gente não tomar uma ação pontual. Hoje a gente tem o histórico, a gente toma uma ação pontual, depois a gente mede o histórico que vai virar, né, o futuro que vai virar histórico. Entendi. Se ele foi efetivo ou não. Mas até já está no plano para o segundo semestre desse ano, o nosso profissional de responsável técnico pela área de People Analytics, a gente vai fazer um treinamento com ele em Power BI, uma ferramenta para a gente adicionar mais análises preditivas ao que a gente já tem. Sim. Então, esse é o nosso, pegando os nossos próximos passos aí dentro de 2020, se tudo, né, correr bem com a pandemia e o corona, tudo. Isso é o que a gente planeja para esse ano. Entendi. Não, e você falou algumas coisas muito legais que eu gostaria de pontuar. Foi essa última fala que com relação a trazer número até financeiro, né? Impacto financeiro. Porque RH, historicamente, como você disse, ficou muito no achismo e mais difícil ainda era mensurar o impacto de RH no negócio. Então, por exemplo, quando você faz uma análise dessa de impacto de um benefício no uso de outro benefício, por mais que seja o tema benefício esteja dentro de RH, você no final está falando de economics, né? Então, quando você vai conversar com um CFO da companhia, com o presidente, chama muito mais atenção, porque você está trazendo impacto direto no resultado, né? Lá na linha final. Outra coisa que você falou que eu achei muito interessante foi com relação
a não só conhecer de análise de dados, mas a pessoa que trabalha com People Analytics tem que conhecer de RH também, do processo de negócio. Por exemplo, Sim. vocês influenciaram o processo de recrutamento, né? Para você padronizar os assessments. Isso é até uma coisa que a gente fala num dos nossos treinamentos, essa parte de coleta e tratamento dos dados, né? Desde raw data, você pega o dado cru, tidy data, você limpa, completa, aí você analisa e aí você faz uma análise exploratória de dados. Se você não cria isso entre as pessoas que criam, né, que geram a informação para você, é muito difícil. E aí eu queria até explorar um pouco isso. Como é que está sendo essa transformação de você pedir, por exemplo, para um time de recrutamento para padronizar a informação, para mostrar que isso impacta a análise que você vai fazer depois e que vai, consequentemente, ajudar o time de recrutamento? Como é que é essa transformação cultural até? É um processo, no início ele foi mais desafiador, né, de mostrar o valor de ter um padrão, né, de ter uma padronização de informação. Como vem muito, eu sempre fiz dessa forma, sempre funcionou. Né, para você mudar o paradigma ali, quebrar o paradigma das pessoas e mostrar que realmente faz sentido, ele é um pouco desafiador e leva um determinado tempo. Especificamente em recrutamento, também a gente tem, normalmente no mercado, tem um skill muito baixo em análise de dados ou em Excel, em manipular dados, esse tipo de coisa. Geralmente são formação psicólogos, né, que olham muito mais parte comportamental, soft skills e outros fatores. E nessa parte mais hard, né, de manipular, de fazer análise de informação, acaba tendo um foco um pouco menor. O primeiro ponto foi, a gente fez um mapeamento, sentamos com eles, fizemos um mapeamento de todo o processo e também identificamos quanto tempo levava para aquele recrutador fazer o processo e depois ele mesmo ter que limpar a informação para inserir no sistema, para seguir com o processo. Sim. Então, ali, acho que foi uma grande sacada que logo de início a gente mostrou, olha, se você usar esse padrão, né, nesse formato, que já está no formato do sistema, vai ser só copiar e colar. Então, em vez de ficar 1, 2 horas fazendo esse depara da sua planilha, né, do seu papel de pão, para o sistema, vão ser 5 minutos. Você copia aqui e cola ali. Quando você mostra esse ganho de produtividade para eles, e nada, se eles não precisam ser nenhum expert de Excel para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e eles conseguem chegar ao ganho de produtividade, nossa, ali eles, a partir da segunda, terceira reunião, eles foram os principais incentivadores, né, da padronização dos dados e queriam entender e trouxeram mais demandas que a gente também não tinha identificado. Falaram, olha, eu faço isso, faço aquilo outro, não dá para a gente fazer de outra forma. Então, quando eu falo que a gente começou até a melhorar os processos de recursos humanos, foram com os próprios profissionais entenderam que às vezes gastavam muito tempo com questões operacionais e de manipulação de dados, e que talvez a gente teria uma solução de fazer aquilo de uma forma mais ágil e mais eficiente para eles. Então, foi aí que a gente conseguiu conquistar, que eu acho que o maior desafio foi a área de recrutamento e seleção, mas a gente conseguiu conquistar os profissionais, e eles entenderam a importância de ter essa padronização, trabalhar com macros, né, coisas que parecem coisas de outro mundo, mas são coisas simples que deixam o dia a dia deles um pouco mais simples, para que a gente, o nosso time também de People Analytics, perdesse menos tempo fazendo essa limpeza de dados, né, essa sanitização dos dados. Fala, poxa, não, eu tenho que padronizar, um fala que é Java com ponto, outra Java sem ponto, um é isso, outro é aquilo, então vamos padronizar, vamos criar um template, e o tempo todo, durante um tempo, a gente foi alimentando aquele template padronizado, porque a gente tinha feito um mapeamento de cenário dos últimos 6 meses, né? E dentro de um segmento de tecnologia, as coisas mudam muito rápido, né? Então, novos skills, novos conhecimentos ou novos requerimentos foram adicionados ao longo do tempo que a gente não tinha mapeado nos últimos 6 meses. A gente ainda não tinha contratado ou não teve essa necessidade nos últimos 6 meses. Então, a gente manteve esse processo meio que vivo, né? Então, o tempo todo ali falou, poxa, eu não tenho esse skill, vamos incluir. Depois ensinamos os próprios profissionais do time a como incluir o skill e não depender da gente, né? Então, qual que é o passo a passo para incluir um skill? Esse tipo de coisa que ajudou livrou muito do tempo do tratamento do dado, né? Porque o profissional ele passava ali 80, 90% do tempo dele tratando as bases de informação, né? 1 milhão de macros para fazer as limpezas, né? Tipo, isso, daquilo, arruma aqui, arruma ali,
e faz isso, faz aquilo. Então, gastava muito tempo e a gente tinha muito pouco tempo de desenvolvimento dos dashboards. Dele entender também a necessidade. Então, acho que um ponto importante, e que eu gostaria de enfatizar também, toda reunião executiva que eu fazia para apresentar os dashboards para o time executivo, eu fazia questão de levar o nosso desenvolvedor para ele fazer a apresentação. Porque ele estava vendo tudo que ele estava construindo, como os clientes dele olhavam, enxergavam aquilo lá. Né? Então, ele participou da primeira reunião. Na segunda, ele já conseguiu levar algo um pouco mais, que falava mais a língua dos executivos. Da terceira em diante, ele já sabia. Falava, olha, o executivo X, eu já sei como que ele gosta de enxergar as informações. Vamos fazer aqui um dashboard assim, assado. Então, ele já começou a entender também qual que é a necessidade do cliente final dele, como o cliente final lê, né, os dados, lê a informação, o que ele gosta de ver, como que ele gosta de enxergar. Eu acho que isso também foi um ponto positivo na conquista da relevância da área de People Analytics e da ferramenta dentro da companhia. Que legal. Não, e faz total sentido, concordo 100%. E agora, um último ponto, Felipe, dessa conversa é a seguinte. Então, hoje, por exemplo, você já tem uma pessoa, tem um time focado em People Analytics. Se tem uma pessoa que está no mercado, que trabalhe seja em RH ou não, trabalha em outra coisa ou está se formando na faculdade, o que você recomenda que ela tem que fazer para trabalhar com People Analytics, para estagiar no tema? Que conhecimentos ela precisa ter, que experiência? O que você recomenda? Esse é um ponto interessante, tá? Eu vou fazer o primeiro ponto, não só referente ao profissional de People Analytics, né? Falando do futuro do trabalho, é um assunto que está muito em pauta, que a gente discute bastante em vários temas. E para onde, né, como a forma de trabalhar, para onde a maneira de trabalhar está caminhando. Então, acho que um profissional para qualquer tema, e principalmente para um tema tão relevante, tão atual ou tão moderno ainda, que ainda vai ganhar muito mais relevância, ele precisa... eu vou fazer uma analogia com um cozinheiro. Né? Hoje, as empresas não contratam mais o cozinheiro que cozinha só comida francesa. Né? Então, o cozinheiro ele tem que ser expert talvez na comida francesa, só que ele tem que saber cozinhar uma comida italiana, uma comida brasileira, uma comida asiática, então ele tem que ser versátil. O profissional de People, trazendo isso para o profissional de People Analytics, além de tecnicamente ele ter, né, uma base sólida, né, dos conceitos técnicos de People Analytics, ele também tem que entender principalmente de recursos humanos, né, dos subsistemas de recursos humanos, como é que ele conecta todas as áreas de recursos humanos, como é que ele conversa com as áreas para espremer, né, as áreas, algumas áreas são puramente de psicólogos ali para espremer aquela área e extrair dado daquela área. Então, acho que um ponto principal é conseguir fazer essa conexão, ter um olhar mais macro, mais abrangente dentro da companhia, né, conectando recursos humanos e com todas as áreas da companhia que são relacionadas a pessoas também, né, mostrando dentro como People Analytics impacta em toda a cadeia produtiva dentro da companhia, né, onde os dados vão ajudar os executivos de diferentes áreas da corporação na tomada de decisão. Então, além do skill técnico, é importante também que ele tenha um skill de um profissional de business, um business analyst, né? Um profissional de análise de negócio para entender melhor as áreas, para entender, fazer as conexões e não só ficar ali no beat byte, né? no técnico ali, colocar seu fone de ouvido, desenvolvendo os seus dashboards e fazendo toda a parte técnica, mas também se conectar com as pessoas, a capacidade de se conectar com as pessoas para entender de uma forma abrangente, de uma forma macro, como é que funciona a companhia, como é que recursos humanos funcionam e como é que isso impacta no negócio final da empresa. Eu acho que o principal, o ponto-chave é conectar, né, os dados de pessoas ao produto final da companhia, ao faturamento da companhia, né, à lucratividade da companhia. Que legal. E essa é a nossa visão também. Acho que eu, agora falando de mim, eu concordo 100%, porque para mim, People Analytics, mais do que nunca o RH e gestão de pessoas, gestão sempre foi importante nas companhias, mas People Analytics eu digo que é a porta para o RH sentar tipo, de igual para igual com qualquer diretoria executiva da empresa, respondendo no mesmo nível de importância para os presidentes, para a presidente, porque exatamente ele traz objetividade para a discussão e impacto no negócio. E o que você falou é perfeito.
o estado da arte, o objetivo final tem que ser como é que eu, fazendo uma análise correta dos dados das minhas pessoas aqui na empresa, não só da RH, de toda a companhia, como é que isso impacta o resultado final da empresa, né? No final, a empresa tem que continuar existindo, gerando receita, gerando lucro, contratando mais, para crescer, né? Senão vai estagnar. Sem dúvida. Eu acho que o Analytics tem o ponto-chave para fazer essa conexão com recursos humanos e o negócio final da companhia. Sim. Perfeito, Felipe. Era isso o objetivo da nossa conversa. Quero agradecer muito ao seu tempo. Eu sei que sua agenda é muito corrida, então quero te agradecer muito por essa oportunidade. A gente aqui da Numera fica muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade, Daniel. Obrigado. Valeu, obrigado.